Boa noite a todos. Hoje, aproveitando esta apresentação que vamos fazer sobre o Consolador Prometido, que estava disponível no site Seara do Mestre, de Cleto Brutz, vamos falar sobre esse assunto muito importante para nós todos. O Consolador Prometido. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. Jó 14, 15 e 26. Vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Jó 14, 15 e 26. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porquanto fala sem figuras nem alegorias. Levanta o véu intencionalmente lançado sobre certos mistérios. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6. Mostra o objetivo dos sofrimentos, apontando-o como crises salutares que produzem a cura e como meio de depuração que garante a felicidade nas existências futuras. O Espiritismo lhe dá fé inabalável no futuro e a dúvida pungente não mais se lhe apossa da alma. Jesus como modelo e guia. Na questão 625 do Livro dos Espíritos, codificado por Allan Kardec, qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? Eis a resposta. Bem simples. Jesus. Jesus é para o homem o tipo de perfeição moral a que pode aspirar a humanidade terrena. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ele ensinou é a mais pura expressão de sua lei, porque ele foi o ser mais puro que já apareceu na Terra. Comentários que constam na questão 625 do Livro dos Espíritos. Da necessidade do Espiritismo. Uma vez que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual a utilidade do ensino que os Espíritos dão? Essa questão é a 627. Assim como Cristo disse, não vim destruir a lei, porém cumpri-la, também o Espiritismo diz, não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. Nada ensina em contrário ao que ensinou o Cristo, mas desenvolve, completa e explica em termos claros e para toda a gente o que foi dito apenas sob forma alegórica. O que é o Espiritismo? O Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Então, está no preâmbulo do livro e Allan Kardec fez esse livro, montou esse livro em 1859. É o Livro dos Espíritos. E ele teve 2 ou 3 edições. Então, na primeira edição, 501 questões, isso em 1857. Em março de 1860, saiu a segunda edição, com 1019 questões, em 4 partes. Então, foi escrito por ordem e mediante ditado de espíritos superiores. Nada contém que não seja a expressão do pensamento deles e que não tenha sido por eles examinado. Por isso que Allan Kardec foi o codificador. Só a ordem e a distribuição metódica das matérias, assim como as notas e a forma de algumas partes da redação, constituem obra daquele que recebeu a missão de os publicar. Da comparação e da fusão de todas as respostas, coordenadas, classificadas e muitas vezes retocadas no silêncio da meditação, foi que elaborei a primeira edição do Livro dos Espíritos, entregue à publicação em 18 de abril de 1857. Isso foi dito por Allan Kardec, ele que escreveu isso.
Isso está em Obras Póstumas, que é uma das obras da codificação, na segunda parte de Obras Póstumas. Das causas primárias, está na primeira parte do Livro dos Espíritos, a base desse livro, a Gênese. A Gênese, também uma das obras da codificação, ela foi editada em 1868. E do Mundo Espírita ao Mundo dos Espíritos, o Livro dos Médiuns foi editado em 1861, na segunda parte. E na terceira parte, das Leis Morais, o Evangelho segundo o Espiritismo foi editado em 1864. E a quarta parte, das Esperanças e Consolações, o Céu e o Inferno, editado em 1865. Então aqui é o conjunto das obras básicas que Allan Kardec codificou na França, sendo, pois, o Consolador prometido. Na sua análise, o Espiritismo aprofunda, primeiro, a existência de Deus. Segundo, a pluralidade dos mundos habitados. Terceiro, a origem e destinação do espírito. Quarto, o homem integral. Quinto, a vida após a morte, o mundo espiritual, polissistema espiritual. 6. A reencarnação, pluralidade das existências. 7. A relação dos homens com os espíritos. 8. As leis divinas ou naturais, as leis morais. 9. Vida futura. 10. Lei de evolução, pela educação moral, reforma íntima e pela prática do bem. E consta, então, no conjunto das obras, fora da caridade não há salvação. E bem nos disse Antônio Green, completando essa frase, fora da evolução não há salvação. Em razão da transformação que nós temos que operar em nós. Então vamos ver a existência de Deus. Deus é o Pai, é o Criador, a causa primária de todas as coisas. A primeira questão do Livro dos Espíritos: que é Deus? Jesus, um dos filhos de Deus, entre os Cristos do universo. Estudo sobre a natureza do Cristo. Tudo acusa nas palavras de Jesus, seja quando vivo, seja quando depois de sua morte, uma dualidade de pessoas perfeitamente distintas, assim como profundo sentimento de inferioridade e de subordinação com que Jesus se colocava em relação a Deus. Obras póstumas, na primeira parte, Kardec faz essa anotação. Ainda hoje nós observamos, não vou dizer nem infelizmente, mas questão de interpretação, algumas religiões ainda achando que Jesus é Deus. Eles não separam Deus e Jesus. Pluralidade dos mundos habitados. A casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos que neles encarnam moradas correspondentes ao adiantamento dos mesmos espíritos. Então não existe só a Terra. A Terra, aliás, é um dos menorzinhos. Outras e outras moradas, outros apriscos. O espírito, origem e destinação. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada um deu determinada missão, com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição. E quando estivemos na SBE, numa das palestras, uma das excelentes palestras que assistimos, o palestrante já falava sobre os proto-espíritos, na fase inicial, em milhões e milhões de anos atrás. Na questão 115 do Livro dos Espíritos, encontramos a origem e destinação dos espíritos. Nessa perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade. O homem, ser integral. O complexo humano. Então, na questão do Livro dos Espíritos 135A,
nós vamos encontrar essas informações. Então, nós temos o espírito, também temos o perispírito, que é uma condensação do fluido cósmico universal em torno de um foco de inteligência ou alma, conhecido como alma. Está na Gênesis, capítulo 14, no item 7, essa explicação. Temos o plano material e o plano espiritual. Para nós, aqui da SBE, o polissistema material e polissistema espiritual. E a questão 635A do Livro dos Espíritos explica muito bem isso. E temos também o corpo físico, necessário para que possamos habitar neste plano terreno. Corpo espiritual. Semeia-se um corpo animal e ressuscita-se um corpo espiritual. Pois, se há um corpo animal, há também um espiritual. Paulo, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 44. A dimensão espiritual. Volta a ser espírito, isto é, volve ao mundo dos espíritos, donde se apartara momentaneamente. Questão 149 do Livro dos Espíritos. Não perde a individualidade. Continuará pensando, sentindo e interagindo com encarnados e desencarnados. Da sobrevivência da alma. Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou a sós para um monte alto e afastado, transfigurando-se diante deles. Suas vestes ficaram resplandecentes e tão alvas como não as pôde alvejar lavanderia alguma na terra. E lhes apareceram Elias e Moisés, falando com Jesus. Então, quando questionado alguns irmãos evangélicos, eles dão uma interpretação totalmente diferente. Eles contam uma historinha para não aceitar essa grande verdade. E aqui nada mais é do que uma comunicação com espíritos que estão fora do corpo físico. No caso, Elias e Moisés. Então, aqui foi um exemplo de comunicação espiritual. Pluralidade das existências. Todos os espíritos tendem para a perfeição, e Deus lhes faculta os meios de alcançá-la, proporcionando-lhes as provações da vida corporal. Sua justiça, porém, lhes concede realizar, em novas existências, o que não puderam fazer ou concluir numa primeira prova. Questão 171 do Livro dos Espíritos. Jesus e o cego de nascença. Rabi, quem foi que pecou? Ele ou os pais? Para ele nascer cego? Ninguém pecou, nem ele, nem os pais. Foi para que nele se manifestasse as obras de Deus. Jó 9, 1, 5. João Batista e Elias. É verdade que Elias há de vir e restabelecer todas as coisas, mas eu vos declaro que Elias já veio e eles não o conheceram e o trataram como lhes aprouve. É assim que farão sofrer o Filho do Homem. Mateus 17, 10, 13. Então, seus discípulos compreenderam que fora de João Batista que ele falara. Da interação com o mundo espiritual. Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Questão 459 do Livro dos Espíritos. A resposta: muito mais do que imaginais. Influi a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Portanto, observando a influência dos espíritos, portanto, nós também estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhos. O exemplo maior é Jesus, que sofreu tentações por 40 dias e 40 noites. E em razão de sua frequência vibratória, ele venceu. E nós, que estamos na matéria, temos que também vencer. Questão de sintonia, de frequência, de vibração. Nós vamos atrair aquilo que nós quisermos. Nossa individualidade. Está em Paulo, Hebreus capítulo 12, volume 1.
do intercâmbio mediúnico. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: o que vês, escreve-o num livro, e envia-o às 7 igrejas. Está em Apocalipse 1, João, capítulo 1, versículo 10 a 12. Isso aqui é importante nós analisarmos. O Apocalipse nos traz informações importantíssimas para os dias atuais. Não foi à toa que Chico Xavier deixou uma mensagem respondendo algumas perguntas, e vai além, está no livro Missionários da Luz, inclusive algumas informações, e eles dão o nome de transição planetária, mas na verdade, o Apocalipse nos traz informações da segunda vinda de Jesus, que vai além do Consolador prometido. O Consolador já se fez, e agora Jesus retornará, e ele mesmo disse que soem as 7 trombetas, e nós estamos na 7ª. Por isso que aquelas 3 irmãs se encontraram com o Espírito que lhes informou alguma coisa a respeito disso, e é um dos segredos da Igreja Católica. Não é? E nós temos que ter esse conhecimento como espíritas, e temos que nos preparar, nos transformar, e a mensagem de hoje, que o irmão Leocádio nos deixará, nos leva para esse pensamento, para a transformação, para o conhecimento. Quando o vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Está lá em Apocalipse de João. Leis morais. Primeira lei moral, a primeira revelação, foi com Moisés, o Decálogo, muito bem conhecido por nós todos. Daí, a lei divina, o que fazer? A segunda revelação vem com Jesus, o Evangelho de Jesus, o amor divino, como fazer? Jesus nos ensinou como fazer, amor, amai-vos uns aos outros, lei cósmica de Jesus. A terceira revelação vem com Kardec, Espiritismo, o Consolador prometido. Por que fazer? O porquê fazer nos leva para a filosofia pura. Então Jesus cumpriu tudo o que ele prometeu, ele cumpriu. Não foi só com a vinda dele, bem antes da vinda dele, quando os profetas começaram a avisar a terra: ó, virá Jesus, ele vai nascer. Isso muitos e muitos anos antes. E todas as promessas feitas foram cumpridas por Jesus. Uma delas, ao 3º dia voltarei. Depois de morto, depois de crucificado, ele voltou ao 3º dia em espírito. Então, e daí ele prometeu o Consolador, o Consolador se fez. As leis morais, dentro do Livro dos Espíritos, lá nas questões 619 a 919, aliás, 614 a 919, as várias leis que constam dentro do Livro dos Espíritos. A lei de adoração, do trabalho, da reprodução, de conservação, de destruição, de sociedade, do progresso, da igualdade, da liberdade, de justiça, de amor e de caridade. Todas essas 10 leis morais constam dentro do Livro dos Espíritos. A mais importante, da lei de justiça, de amor e de caridade. É a mais importante por ser a que faculta ao homem adiantar-se mais na vida espiritual, visto que resume todas as outras. É o que eu acabei de falar, a grande lei cósmica de Jesus, que vai além da terra, para outros mundos habitados, outros apriscos, amai-vos uns aos outros. Essa é a lei base. E aqui, a lei de justiça, amor e caridade passa por ela. Então, também o Evangelho segundo o Espiritismo, este também nos traça leis morais. Allan Kardec não queria fazer uma religião. Ele não queria dizer que o Consolador prometido, o Espiritismo, seria uma religião. Mas pelos problemas da época e problemas da Terra, na época, foi necessário que assim acontecesse. E depois os seguidores, os primeiros seguidores
de Allan Kardec levaram para esse lado. E mesmo assim o movimento enfraqueceu muito na Europa. O que aconteceu? Fortaleceu-se aonde? No Brasil. Aqui começaram a nascer espíritos com a capacidade, com o conhecimento tal, que propiciou a Terra receber e ter difundido totalmente o Consolador Prometido, principalmente com Chico Xavier. Então, leis morais, dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, podem dividir-se em 5 partes as matérias contidas nos Evangelhos. Os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as predições, as palavras que foram tomadas pela Igreja para o fundamento de seus dogmas e o ensino moral. As 4 primeiras têm sido objeto de controvérsia. A última, porém, conservou-se constantemente inatacável. A vida futura, o céu e o inferno, que é a outra obra que Allan Kardec nos deixou. O céu e o inferno. E lá fala sobre a vida futura. E dentro do céu e do inferno nós vamos ver penas e gozos terrenos. O homem é quase sempre o obreiro da sua própria infelicidade. Penas e gozos futuros. A responsabilidade dos nossos atos é a consequência da realidade da vida futura. Na vida futura, a cada um segundo sua obra. Está lá em Mateus, capítulo 16, versículo 27. A cada um segundo sua obra. Lei da evolução. Lei do progresso. Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, da lei do progresso, porquanto o progresso é filho do trabalho, visto que este põe em ação as forças da inteligência. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25, no item 2. E fala bastante sobre a riqueza, fala sobre a atribuição da riqueza, fala sobre o trabalho e do progresso. Da necessidade do progresso. Sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Mateus 5, 44, 48. Da necessidade do progresso. Nas parábolas dos talentos, lá em Mateus 25, 14 e 30, e também em Lucas 19, 11 e 28, e da figueira, na parábola da figueira, lá em Lucas 13, 6, 9. A reforma íntima. Espiritismo é a reforma moral, a transformação que cada um de nós temos que operar. Então, é nós conosco. A briga que nós temos que ter é com nós mesmos. Essa que é a verdade. Se nós conseguirmos transformar em vários aspectos, temos mais de 150 virtudes para conquistar. Talvez a gente não consegue numa vida só, precisa nascer várias vezes para ir melhorando. Não esqueçais que o fim essencial, exclusivo do Espiritismo é a vossa melhora. Allan Kardec, Livro dos Médiuns, capítulo 26, item 292, questão 22. Não esqueçais que o fim essencial, exclusivo do Espiritismo é a vossa melhora. Então, o Espiritismo veio para a humanidade, não foi para os espíritos, que se dizem espíritas. Ele foi doado para a humanidade, qualquer um pode fazer uso dele. Mas por orgulho, muitos não fazem. Por quê? Vossa melhora. E vocês acham então que os falsos profetas que estão por aí vão querer utilizar-se disso? Não tem que tirar a máscara? Então, mas vão chegar nesse estágio. Ou colherão o ranger de dentes. Jesus e a reforma íntima. Encontro com a mulher adúltera, lá em Jó 8, 1, 11. Vai e não peques mais. Fora da caridade não é salvação. A caridade exemplificada por Jesus na doação da viúva pobre, lá em Lucas, também em Mateus, na atitude do bom samaritano, né? Lá em Lucas, que narra essas passagens, né? E constam no Evangelho segundo o Espiritismo. A caridade exemplificada por Jesus. A caridade como a entendia Jesus. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus?
benevolência, ação para com todos, indulgência, pensar, para as imperfeições alheias, perdão, sentir das ofensas. Aqui resume-se, e muito, a lei de caridade entendida por Jesus. Essa resposta está na questão 886 do Livro dos Espíritos. Continuando sobre caridade, Jesus deixa o seguinte para nós: amar o próximo como a si mesmo, fazer pelos outros o que quereríamos que os outros fizessem por nós, é a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. Evangelho, capítulo 11, item 4. Consolador prometido. Assim, o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido: conhecimento das coisas, fazendo com que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. Consolador prometido, o entendimento que nós temos então das obras básicas nos dá muita fé, nos dá esperança, porque nós passamos a conhecer o futuro. E o futuro nos liberta, tranquilo, fácil, principalmente o medo da morte, né? A gratidão. Meus amigos, agradecei a Deus o haver permitido que pudesseis gozar a luz do Espiritismo. Não é que somente os que a possuem hajam de ser salvos, é que, ajudando-vos a compreender os ensinos do Cristo, ela vos faz melhores cristãos. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, item 10, em Paulo. Sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. O Espírito de verdade, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6. Sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que há de curar. E assim, nós encerramos essa parte da apresentação dos slides e podemos ainda ficar tranquilos para recepcionarmos uma mensagem do irmão Leocádio, de 4 minutos e meio mais ou menos, que eu vou colocar. Desde já agradeço.